noite. Já vamos aí iniciar nosso tempo aí de oração, de busca. Deus possa estar conosco. Que a graça do Senhor, que a bondade, que a misericórdia de Deus, né, esteja aí conosco. Deixa eu ver os nomezinhos que estão chegando aqui. Ok. Abençoe a Cristina, João Florencio. Boa noite a todos. Fabiana, a Daniele, quem mais está chegando aqui? Eu abençoe o Ciro, a Lidiane. Boa noite, querida. Esse tempo, querido, de busca, esse tempo que nós precisamos para cada vez mais estar em compromisso aí, em fidelidade com Deus, né? Quero saber se tem aniversariante aí hoje. Tem alguém fazendo aniversário aí? Se tiver, já sei os irmãos que estejam aí passando aí para mim, por favor. Deus abençoe a irmã Catarina. Quem mais aí? Deixa eu ver aqui. Deus abençoe a Dayana. Deus abençoe Dica. Boa noite, Beatriz. Um abraço do meu amigo aí, o Carlinhos aí. Fala com ele que eu tô sentindo falta dele. Da Carla. Estamos aí juntos. Esse tempo aí de oração. Deus abençoe a Graça Pimenta. Daniele. Deus abençoe você, Francisco. Toda a sua família. Deus de provisão estará aí contigo a cada momento. Creia, querido. Deus abençoe a Daléia. Abençoe você, Maurício. Em breve vamos estar juntos aí. Sempre bom, querido, ter esse momento, né? Que nós estamos aí com esse compromisso. E há sempre uma música que é tocada no altar de Deus. Há um louvor que sai também da terra para o seu povo se fortalecer, se animar. É com esse compromisso, querido, que nós chegamos à casa de Deus, né? Querendo fazer essa ligação entre o céu e a terra. A irmã Ana, a psicóloga Ana, tem me pedido para que esteja reforçando aí as orações, esteja reforçando as orações com relação ao esposo dela, né, o pastor Leomar. Teve aí algumas complicações, somente essa madrugada, com algumas dificuldades. E hoje mesmo, né, eu tive fazendo contato com ela. Dá pra ver se consegue botar o ventilador para mim? E ela nem pôde me atender, né? Ficou toda a noite acordada, preocupada, orando pelo seu esposo.
E hoje eu estive conversando com a filha dela, né? Então o quadro do pastor Leomar tem assim oscilado bastante, requer muita a nossa atenção, a nossa preocupação, e vamos estar orando por eles, né? Mas desde já eu quero agradecer aí pela participação de cada um dos irmãos, por esse compromisso. O que precisa para ter um culto de oração, não é? O que precisa para ter esse momento de comunhão? A Bíblia diz que basta 2 ou mais, né? Em alguns textos fala 2 a 3 pessoas, para que a gente possa estar orando. Então aqui hoje nós temos muito mais do que 3 pessoas. Eu tenho absoluta certeza que esse momento é um momento que vamos refletir sobre a palavra, falando sobre oração, mas ao mesmo tempo vamos ter esse momento de oração, né? Hoje eu estava conversando com uma empresária daqui de Niterói, e aí ela estava justamente falando comigo sobre isso, né? A luta que é, a dificuldade que está sendo, mas por ela ser uma pessoa cristã, ela tem acreditado nas provisões de Deus. Então, quantos, né, que nós temos na nossa igreja, que tem o seu negócio, que tem, que depende da venda, querido, né? E isso afeta todos, estão aí preocupados, né? E aí eu preciso das suas orações, porque para que essas pessoas, né, que ficaram desassistidas durante esse período, não venha faltar nada. Eu quero assim já agradecer a cada um dos irmãos pela sua participação, pelo seu envolvimento. Eu acredito que esses 2 meses agora, que ainda virão, eu acredito que o número de necessidade, né, será maior. Por quê? Devido a algumas situações que para alguns já vai estar terminando, né, esse auxílio do governo. É possível que prorrogue, mas mesmo assim com valor decrescente. Então assim, vamos estar atentos, né? E aí eu peço a você, querido, eu achei muito lindo de uma pessoa, um comentário que chegou até a mim, de uma pessoa que diz: olha, a partir do outro mês, né, eu não vou precisar mais, porque já foi conseguido um emprego, né, para minha família, e Deus assim, né, há de suprir. Então a gente tem visto coisas boas, né? E aí eu conto aí com a sua ajuda e principalmente com as suas orações. A oração, querido, é pedir ajuda. É isso mesmo, é pedir ajuda. A oração também é trazer cura para as doenças das almas. Às vezes uma necessidade, uma coisa que a gente passa ou outra, né? Aí tem aí também um propósito, a mão de Deus. A oração também é saber que você não vence nada na sua vida sozinho. E ainda que você, querido, se não encontre, né, alguém para te ouvir, pode ter certeza disso, que Deus estará de braços abertos para te receber, para ouvir o seu clamor, para assim ouvir a sua oração. E aí eu pego o texto do livro de Êxodo, capítulo 3, verso 7 a verso 8, que vai dizer assim: disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, e também tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Versículo 8: por isso desci para livrá-lo das mãos dos egípcios e tirá-lo daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel. É lindo você ver que tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, um Deus que ele chega a dizer que não tem como
fazer uma casa para ele, né? Porque o estrado dos seus pés está sobre a terra, o seu trono está no céu, de uma grandeza tão grande que não tem como, ainda que você queira fazer um templo físico, né? Para que Deus possa habitar, tal é a sua grandeza. Mesmo com toda essa grandeza, ele para ouvir o nosso clamor, né? Então, como que aconteceu isso? Como que esse tempo aí que esse povo ficou sofrendo, quais foram as mudanças que esse povo passou a clamar por Deus, né? Eles não estavam ali por acaso, né? Eles tinham se afastado, eles tinham se separado de Deus, mas quando eles começaram a clamar, esse Deus tão grande em bondade, em misericórdia, foi até o encontro dele. Então, o que nós podemos ver? Veja que a oração não é um monólogo, né? É um discurso pronunciado apenas por uma pessoa, onde você está falando e não tem retorno, parece que você está falando sozinho. Não é assim, né? A oração é um diálogo, é a fala de duas ou mais pessoas, de dois ou mais indivíduos. Então, quando você está falando, querido, existe um Deus também que quer falar ao seu coração. Então, nesse livro de Êxodo, a gente vai assim, perceber claramente que é uma oração, né? É um diálogo entre Deus e Moisés. Deus instruindo o seu povo através desse homem. Então, no livro de Êxodo, querido, capítulo 3, registra um diálogo entre duas pessoas, ou seja, é uma oração, é uma conversa entre Deus e Moisés. A oração é isso, né? Estou vendo aqui também a Letícia, Deus abençoe, a Isabel, Deus abençoe. É essa oração, querido, que nós precisamos entender, que é um diálogo, não é uma obrigação, não é um ato para que você não seja castigado ou seja castigado. É um diálogo, uma conversa, e que de fato esse Deus ouve. Você tem clamado, você tem orado por esse país. Talvez você diga: esse país não tem jeito. Se formos ver pelo lado humano, querido, qual o país que não tem problemas? Todos. Quando nós estamos de fora, achamos que o lado de lá é uma maravilha, mas a partir do momento que você convive, existe aí os valores sociais, econômicos, que são bem melhores do que o nosso, sim, mas também existem problemas bem grandes. Então a nossa esperança, a esperança desse povo aqui, estava em uma única pessoa, em Deus, um Deus que eles esqueceram, um Deus que eles abandonaram. E aí eu fico trazendo uma aplicação, né? O que nós estamos aprendendo com esse momento que nós estamos vivendo? Aquele momento difícil que esse povo estava no Egito, estava passando, eles aprenderam algo, que faltava algo principal na vida deles. Eles começaram a clamar a Deus. E que lindo! Um Deus que não tem rancor, não tem o prazer de ver o sofrimento de ninguém, chama Moisés e diz: Moisés, eu ouvi o clamor deste povo. Eu ouvi as dores que eles estão passando, e eu vou colocá-lo em um lugar diferente. Preste atenção nisso. Quando você, querido, une a sua fé, quando você para o seu dia, o seu tempo,
os seus afazeres, para você buscar a Deus. Você não está desperdiçando esse tempo, você não está falando sozinho. A oração é um diálogo, não é um monólogo. As suas orações não ficam arquivadas lá, como é as nossas mensagens, né? Cada um tem a sua hora para olhar as suas mensagens, não dá para ficar parando olhando o celular toda hora. As nossas orações não são assim, elas são ouvidas imediatamente, elas não ficam esquecidas, porque Deus não vai deixar ninguém conversando, falando sozinho. Você gostaria de você estar conversando com uma pessoa e essa pessoa de repente se desliga, sai e deixa você falando sozinho? Óbvio que não. Deus jamais fará isso. Veja que mesmo sem esse povo merecer, Deus vai chamar Moisés para ser o representante desse povo. Olha a nossa responsabilidade. Nós podemos representar muita gente. Quando nós colocamos essas pessoas em oração, em clamor, em busca, e dizendo: Deus, vá ao encontro dessas necessidades. Senhor, tem misericórdia. Venha com a tua bondade, venha com a tua justiça. E no livro de Mateus, capítulo 18, vai dizer assim, pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Você pode imaginar isso? Esse Deus que parou para ouvir o clamor desse povo, que não era merecedor como nós, que arrumou uma maneira atrativa para chamar Moisés, a atenção de Moisés, quando aquela sarça começou a pegar fogo, uma árvore que estava pegando fogo, até aí não tem nada demais, mas o grande milagre é que aquela árvore não se consumia. Então, Deus continua nos chamando, querido, a ver os milagres que Ele pode e que Ele quer fazer nas nossas vidas. Eu acredito, querido, que neste momento, aonde esse povo estava passando um tempo tão difícil, também foi o momento em que Deus parou para ouvir as suas orações. Foi o momento que Deus já começou a realizar um grande milagre ali na vida de Moisés. O que Deus estava fazendo? Deus estava preparando Moisés para o êxodo do seu povo. A oração, ela é libertadora. Ela liberta das opressões. Quando você começa a orar, querido, Deus pode realizar grandes coisas. E como que tudo isso começou? É lindo você pegar e ver essa história. Segunda-feira eu falei da mãe de Moisés, mas antes disso, teve 2 mulheres que foram extremamente importantes, que foram Sifrá e outra Puá, uma parteira, que hoje seria uma enfermeira ou uma médica, né? Essas 2 mulheres foram extremamente importantes para que este encontro aqui entre Moisés e Deus pudesse acontecer. No momento em que a chapa estava mais quente, que o momento estava mais difícil, essas mulheres ficaram na linha de frente, como são hoje os médicos hoje da área de saúde, nossos profissionais. E o que essas mulheres fizeram? Elas se recusaram a ouvir a ordem do faraó, que era matar todos os meninos, as crianças homens. E disso o motivo por que elas se recusaram? Por temor a Deus. E em Provérbios fala que o temor ao Senhor é o princípio de toda sabedoria. Veja, elas se recusaram a acatar a ordem deste homem louco, faraó. Por quê? Porque temeram a Deus. E esse temor, querido, fez toda a mudança na vida desse povo. Então, se 2 mulheres, na sua função, conseguiram livrar tantas pessoas, quanto mais eu e você. Esse é o tempo
que nós temos agora para orar e falar com Deus. A oração, querido, esse tempo que você parou agora, você está dizendo para Deus: eu temo ao meu Senhor. Sei que existem tantas notícias que às vezes me deixam apavorado, mas eu temo ao meu Senhor. E se você pegar o capítulo 1 de Êxodo, é uma coisa muito assim, curiosa, que vai dizer assim: quanto mais o povo era oprimido, era castigado, mais o povo se multiplicava e crescia. E a mesma fala dessas duas mulheres que disseram: as mulheres hebreias são numerosas e são muito fortes. Quando a gente chega, né, a criança já nasceu, já levaram embora. Alguns dizem que é uma mentira, alguns dizem que como que pode Deus ter aceitado, e no texto diz assim que Deus se agradou daquela atitude. Então, se você parar para ver, não existiu mentira aí, né? Eram milhões, centenas de milhões de mulheres que estavam dando à luz, por mais que tivesse, né, nenhum programa social ou de saúde daria conta para aquilo ali. É verdade que algumas pessoas não tiveram a fé da mãe de Moisés e dessas duas parteiras, que Deus teve misericórdia delas para que elas não fossem mortas. Diz o texto que alguns pais enjeitavam seus filhos. Ao dar à luz, eles queriam se livrar para que não fossem mortos. Veja, irmãos, nós temos duas opções: ou enfrentamos as lutas do dia a dia, temendo o Senhor e buscando o Senhor, ou então rejeitamos a palavra de Deus e vivemos sobre o sistema desse mundo. Essa segunda opção não é melhor. Vamos ter esse tempo com Deus, esse tempo de oração. Senhor, ao trazer essa palavra para dizer para cada um dos nossos irmãos que oração não é um monólogo, mas um diálogo entre duas pessoas. Cada um desses meus irmãos, dessas minhas irmãs que estão aqui agora, você está diante de um Deus grande, o mesmo Deus que ouviu o clamor daquele povo, o mesmo Deus está presente aqui. Está dizendo, querido, eu posso, através da sua vida, como eu fiz com Moisés, curar muitas pessoas, libertar muitas pessoas, se você enfrentar esta vida acreditando na minha palavra. Senhor, eu começo a orar nesse exato momento em favor do pastor Liomar, mas agora em especial pela irmã Ana, sua esposa, que diante de tantas notícias boas e ruins, isso abate, isso abala. Todo ser humano é frágil pelos seus filhos. Senhor, que cobre essa família agora com a tua graça, com a tua bondade, sobre a vida da psicóloga Ana, essa irmã que dá aula ali de balé, essa irmã que faz tanto atendimento e que tanto tem nos ajudado, Senhor, e que agora está precisando de ajuda. Senhor, vai ao encontro dessa família. Nós não podemos determinar o que o Senhor vai fazer, mas te pedir que a tua vontade seja feita. Que o Senhor fortaleça essa família naquilo que for necessário, naquilo em que eles estejam precisando agora. Que o Senhor possa trazer ânimo, possa trazer coragem, para que não, diante das notícias que ora são boas e ora são ruins, não venham enjeitar a tua palavra e dizer não tem mais jeito, mas que possa acreditar até
aonde o Senhor permitir. Senhor, nós tomamos posse dessa palavra. Também eu quero orar, Senhor, por muitos que têm chegado ao meu conhecimento. Às vezes até aqui no meu condomínio, ou então em tantos outros condomínios. Pessoas que estão desanimadas, Senhor. Pessoas que estão sem vigor, pessoas que estão sendo levadas por essas notícias ruins, como eu ouvi essa semana, Senhor. Pessoas estavam vivendo uma ansiedade, porque estavam se alimentando por esses programas de terror que têm sido colocados na mídia. Senhor, vai ao encontro dessas pessoas que são fragilizadas, que estão angustiadas e que por algum motivo pararam, como Pedro, para olhar o mar e não andar segundo a ordem da palavra de Deus, e aí tem medo, se afunda mesmo. Mas Pedro clamou por Jesus, mesmo quando estava na sua total fragilidade, o Senhor socorreu, aleluia. Que o Senhor possa socorrer cada uma dessas famílias agora, desse irmão, desse amigo, dessa pessoa que você conhece, que está próxima de você, dessa pessoa que está passando por essas lutas, que não é uma necessidade financeira, mas da alma, que precisa apenas de um irmão, que talvez você não possa visitá-lo, mas você possa dizer, como eu tenho feito para algumas pessoas, eu estou orando por você, Deus vai guardar a sua vida. Ser mensageiro de paz, querido, e não de morte. Ser mensageiro do Senhor e não do inferno. Que os seus lábios, que o seu instrumento que Deus tenha colocado nas suas mãos seja para levantar as pessoas, e não é uma utopia, querido, não é uma mentira, porque o nosso Deus, é Ele que levanta o seu povo, é Ele que levantou esse povo que estava oprimido no Egito, e há de levantar aqueles que estão abatidos nesse exato momento. Não são palavras soltas, irmãos, não são palavras de autoajuda. Eu estou declarando a palavra do Senhor sobre a tua vida. A oração é um diálogo. Talvez, querido, como eu recebo mensagens aqui, pessoas que dizem, pastor, eu estou fraco. Pastor, eu não estou conseguindo. E eu não consigo, irmãos, te dar conta de tudo. Mas eu quero agradecer às pessoas, ó Deus, que eu tenho pedido. E essas pessoas prontamente, junto comigo, têm sido esses mensageiros e essas mensageiras. Tenho ido ao encontro dessas pessoas para dizer, nós estamos juntos. O Senhor está conosco. Não desista de viver. Não se abata com as notícias, existem outras notícias acontecendo. Não permita que aconteça com você o que aconteceu com o profeta Elias, que achou que todo estava exterminado e que tinha chegado ao fim. Deus disse para Elias, você está errado. Eu conservei tantos e tantos profetas, e eu guardo aqueles que clamam e buscam por mim. Irmãos, existem notícias boas acontecendo, existem pessoas se convertendo, existem pessoas voltando para o Senhor, existem pessoas se reanimando, existem pessoas sendo curadas, existem pessoas que nesse exato momento está sendo tocado, não somente por esse canal, mas por outras e outras igrejas que estão orando, que estão buscando esse povo valente, que quanto mais passa por lutas, mais ele cresce, mais ele se fortalece, aleluia. Senhor, eu quero te agradecer por cada um desse momento, que nós estamos buscando o Senhor com toda a nossa alma, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Que não venhamos nos abater, mas nos fortalecer. Assim como aquelas mulheres, Senhor, diante daquele sistema de Faraó, elas tinham que tomar uma decisão, ou seguir a Deus, ou seguir a loucura daquele sistema de governo. Elas optaram
em temer ao Senhor. E Deus se agradou daquela atitude. Quando você diz não para os seus medos, quando você diz não para tudo aquilo que você escuta, quando você diz não para as circunstâncias que estão dizendo ao contrário aquilo que você acredita, Deus se agrada da sua oração, Deus se agrada da sua atitude. Senhor, eu te peço pela minha vida, eu te peço, ó Deus, pela vida de tantos pastores, que talvez não tenham uma igreja, Senhor, que dê tanto apoio como eu tenho sentido na igreja do Coelho. Talvez pastores que estão se sentindo isolados, ó Deus, que não se levante ninguém com uma palavra para reanimá-lo e fortalecê-lo. Vá ao encontro desses pastores, que eles não desistam desse chamado, Senhor, que ainda que ele possa ser como um João Batista clamando no deserto, mas ele está pregando a palavra, ele está se fortalecendo no Senhor, e Deus há de ajudar cada um desses pastores, cada uma das esposas dos seus filhos, cada uma das igrejas que possam estar passando por grandes dificuldades nesse momento, que o Senhor possa ao encontro desses pastores dizer: não desista, não desista, creia que o Deus que proveu para essas duas mulheres, essas duas parteiras, esse Deus que proveu para Joquebede e Arão, que eram os pais de Moisés, que proveu os recursos para Moisés, que proveu os recursos para esse povo, está ouvindo nesse exato momento o seu clamor. Aleluia. Oh, Jesus, obrigado. Obrigado por cada uma dessas pessoas que são alcançadas por Ti, que estão sendo fortalecidas pelo Teu amor, estão sendo renovados pela Tua presença. Obrigado, Senhor, por esse momento que paramos para Te buscar. E eu Te peço que a Tua paz, que a Tua graça, que a Tua bondade, que a Tua misericórdia, que a Tua fidelidade esteja sobre o Teu povo. Eu faço essa oração, Pai, acreditando na Tua bondade e na Tua misericórdia. Que toda glória, que toda honra seja dado ao nosso Deus. Amém e amém. Deus abençoe cada um dos irmãos. Ana Flávia, Maria Inês, Deus abençoe. A Letícia, a Neuzia, a Graça, ao Cláudio. Queridos, eu quero dizer para vocês, Deus abençoe você, Liliane, a Maria Tereza, como é importante esse momento de nós estarmos aqui juntos. Obrigado por você entender essa importância. Deus abençoe você, Fabiana Ferreira, a Marlene, a Edmara. Vamos estar juntos, queridos, nesse compromisso. Deus abençoe você, Jéssica, a Fátima Araújo, Maria José. Deus abençoe a Wanda, a Eliane, a Eletério. Deus te abençoe, querido. Eu quero falar, querido, que nesse exato momento Deus tem realizado grandes coisas. E caso você tenha alguma necessidade, Deus abençoe o Davi. Quero lembrar que todas as terças e sexta-feira nós estamos lá na igreja. Você tem o meu celular, o celular da minha esposa, dos diáconos ou das outras pessoas que você tem contato, né? Mas vamos buscar. Deus abençoe a Carmen Moraes. Vamos buscar, querido, uns aos outros, né? Nós somos uma igreja que hoje
Deus abençoe você, Vanessa. Que hoje nós estamos congregando. Nós paramos hoje para orar e falar com o nosso Deus. Eu tenho certeza que esse momento, para mim, tem sido muito especial. Tem sido, eu vou dizer que ele tem sido, eu acho que eu necessito mais do que vocês nesse momento. Me sentir que eu estou na igreja do Senhor. Não que eu estou trazendo a palavra, mas que eu estou na igreja do Senhor, orando com meus irmãos. Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida. Se esforce para que amanhã estejamos nos grupos. Caso tenha alguma dificuldade, fala conosco. Sexta-feira estamos aí de volta com o nosso estudo. E domingo nós teremos a ceia pela manhã, tá? Eu quero pedir aos irmãos que nós temos ainda alguns cálices, né? Não temos muito, talvez uns 30, 20, né? Já com embaladinho, com pão. Nós estamos fazendo um teste, né? Então tem alguns lá, com certeza não vai dar para todos, mas passando por lá, você pode ir lá e buscar, né? Tendo, você pode ir lá e pegar. Quero lembrar também que essa semana é uma semana, o início do mês, né? Onde a gente tem abençoado muitas pessoas. Os recursos que você tem colocado na conta da igreja, essa semana nós compramos direto do fornecedor, carne para colocar também na cesta básica, né? Então, as coisas mais assim, perecível, né? Nós não compramos um iogurte, né? Tem uma criança, né? Então, assim, aquilo que Deus colocar no seu coração, querido. Eu quero, no próximo domingo pela manhã, às 10 horas, nós só teremos a ceia pela manhã, e aí eu quero estar fazendo uma prestação de conta, tá bom? De tudo que nós estamos fazendo, tudo que nós estamos realizando ali. Que Deus abençoe a todos. Fique na paz.